Bem-vindos! Hoje a nossa análise vai mergulhar nos trechos bem interessantes da segunda carta de Pedro. É o 61º livro da Bíblia. A fonte que temos indica que a autoria é do apóstolo Pedro mesmo e que ele escreveu já no finalzinho da vida lá em Roma. A gente quer entender aqui quais eram as mensagens-chave que ele queria passar para os cristãos daquela época. Dá para sentir uma urgência nele, né? Preocupado em alertar sobre gente ensinando coisa errada, os falsos mestres, e ao mesmo tempo querendo que o pessoal ficasse firme na fé. Exato. Então acho que podemos focar em, talvez, 3 pontos principais que saltam do texto. O desenvolvimento do caráter cristão, essa condenação forte aos falsos mestres e como ele fala da expectativa da volta de Cristo. Vamos lá? Perfeito. É uma carta assim com um tom bem forte, né? Escrita para fortalecer mesmo a comunidade contra esses ensinos enganosos e os desafios para a fé. Pedro quer reforçar os fundamentos e a esperança cristã. Então, começando pelo capítulo 1, Pedro já abre dizendo que o poder divino deu tudo o que a gente precisa para uma vida que agrada a Deus, né? Através do conhecimento de Jesus. Sim, esse é o ponto de partida. Mas aí ele insiste, olha, adicionem à fé de vocês uma série de qualidades. E ele lista bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, que mais? Devoção a Deus, amizade cristã e amor. É bastante coisa. E o fascinante para mim é como ele conecta tudo isso, sabe? Diretamente à eficácia e ao conhecimento de Jesus Cristo. Tá lá no versículo 8. Verdade. Ele diz que ter essas qualidades crescendo impede a pessoa de ser, como ele fala, inativa ou improdutiva no conhecimento de Cristo. E a falta delas, bom, aí ele compara a ser cego, míope, esquecido da purificação dos pecados. É forte? Nossa, é mesmo. Ou seja, ele está dizendo que essas qualidades não são só um ideal bonito, elas são a prova, o motor de uma fé que funciona, que é real. E são essenciais para confirmar o chamado de Deus na vida da pessoa, garantindo a entrada no reino eterno. Pedro sentia que era dever dele ficar lembrando isso enquanto estivesse vivo. Faz todo sentido essa base de caráter, porque logo em seguida, no capítulo 2, o tom muda bastante. Ele vai direto ao ponto sobre um perigo interno, os falsos mestres. Exatamente. Aqui a coisa fica séria. Ele adverte que surgiriam pessoas infiltradas, introduzindo o que ele chama de heresias de perdição, coisas que desviariam as pessoas. Heresias de perdição. Pesado. Muito. Chegando até a negar o Senhor que os resgatou. E o pior, muitos seguiriam esses caminhos imorais, e por causa deles, o caminho da verdade seria difamado. E ele menciona a motivação também, né? A fonte fala que explorariam os fiéis com histórias inventadas, tudo por ganância. Sim, a ganância é um ponto central ali. E para mostrar que Deus não ignora isso, Pedro usa exemplos históricos bem fortes. Anjos que pecaram, o dilúvio, mas poupando Noé, a destruição de Sodoma e Gomorra, mas livrando Ló. Esses exemplos serviam para quê, exatamente? Para assustar? Não só assustar, mas para ilustrar um padrão, entende? Deus age sim para julgar a impiedade, mas ele também sabe como livrar os justos. Era um recado claro. Fiquem firmes, porque Deus vê tudo e vai agir. Ele protege os seus e pune o erro. E as descrições que ele usa para esses mestres, nossa, atrevidos e orgulhosos, agindo por instinto como animais selvagens. Poços sem água, nuvens levadas pelo vento, prometem liberdade, mas são eles mesmos escravos de hábitos imorais. É muito vívido. Extremamente vívido, e termina com aqueles provérbios impactantes, né? O cachorro volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. São imagens para chocar mesmo, para mostrar a gravidade de abandonar a fé depois de conhecê-la. Uau! É bem direto. Aí no capítulo 3, ele muda o foco de novo. Sai do perigo interno para um desafio externo, digamos assim. O pessoal que zombava da promessa da volta de Cristo. Isso. Ele antecipa os céticos, né? Aqueles que diriam, cadê essa promessa da vinda dele? Desde que nossos pais morreram, tudo continua igualzinho desde o começo do mundo. Uma dúvida bem atual até. Como ele responde? Olha, Deus já interveio de forma radical. Antes, a criação foi pela palavra dele. E teve o dilúvio, que transformou tudo. Depois, ele toca na questão do tempo. Aquela passagem famosa. Sim. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Exato.
A ideia central ali não é fazer conta, claro. É mostrar que a nossa percepção de demora não significa que Deus esqueceu ou falhou. Então a demora é paciência. Segundo Pedro, sim. É a paciência de Deus dando oportunidade para que mais gente se arrependa. É uma visão da longanimidade divina. Mas ele deixa claro, o dia do Senhor virá. E virá de repente, como um ladrão. E nesse dia o que acontece? Uma transformação total. Julgamento, os céus e a terra atuais passando por fogo, como ele descreve. Mas o fim não é destruição pura e simples. É a criação de um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Essa é a esperança. Entendi. E diante dessa expectativa toda, qual é a orientação prática dele? Vivia de maneira agradável a Deus e dedicada a Ele. Buscar ser encontrado por Cristo em paz, imaculados e irrepreensíveis. Interessante que ele até menciona o apóstolo Paulo aqui. Menciona. O que ele diz? Ele reconhece que algumas coisas que Paulo escreve são difíceis de entender. E alerta que pessoas ignorantes e instáveis distorcem essas escrituras, talvez como os falsos mestres faziam, né? Usando a graça como desculpa para pecar. E isso leva à própria destruição delas. Faz sentido a conexão. Por isso, o chamado final é para crescer. Crescer na graça e, de novo, no conhecimento de Jesus Cristo. Conhecimento é chave aqui. Então, resumindo nossa análise desses trechos, 2 Pedro é um chamado bem vigoroso, né? Para a gente perseverar na fé, desenvolver um caráter íntegro, ficar de olho nos enganos doutrinários e viver com essa esperança ativa na volta de Cristo, sem desanimar. Exatamente. E fica uma reflexão, talvez. Pedro bate tanto na tecla do crescimento no conhecimento, aparece no capítulo 1, versículos 5 e 8, e de novo no fim, 3.18. Ao mesmo tempo, ele alerta muito sobre a distorção das escrituras, no 3.16. Isso levanta uma questão para nós hoje, né? Como a gente pode se aproximar de textos assim, complexos, sejam sagrados ou outros textos importantes, buscando entender de verdade o que eles dizem? Em vez de só, torcer para confirmar o que a gente já pensa, especialmente quando o texto desafia nossas ideias. Como buscar entendimento genuíno em vez de distorção?